Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo no Café com Jesus, trazendo uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida através do YouTube, Instagram, fanpage, no Telegram, no site Jesus na Rua Internacional e na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui, nesta manhã, no Café com Jesus, para trazermos a palavra de Deus para que você possa receber a oportunidade de estar junto conosco nessa pegada de fé. Quero agradecer o nosso pastor Romalino, que lá do Paraná, e também lá na divisa do Paraná com o Rio Grande do Sul. Um abraço, meu pastor. Deus abençoe, Deus ilumine, está aqui juntamente conosco. Quero agradecer também a irmã Edna. A irmã Edna hoje está em Sydney, na Austrália. Ela falou conosco na parte da manhã. Nós queremos agradecer a vida dela e ela vai estar ouvindo esta palavra também. Glória a Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Eu quero trazer aqui para você que está junto conosco nesta pegada de fé, nessa pegada de esperança, nessa pegada de amor, para fazermos segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus. Eu quero, neste momento, dirigir a palavra a todas aquelas pessoas que estão nos dando seus likes, estão se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Eu quero agradecer a você, meu querido e minha querida irmã, que está apoiando os nossos evangelistas espalhados no planeta Terra. Aonde você estiver, você está dando apoio aos nossos evangelistas. Nossos que eu me refiro não é especificamente só do projeto Jesus na Rua, mas as pessoas que estão levando a palavra, o Evangelho da paz, no dia que se chama hoje. Eu quero, agora nesse instante, agradecer pela vida da minha amada irmã Márcia, pastor Romalino, que está junto conosco nessa pegada. E neste momento da palavra. E a irmã Vera, quero agradecer também pela vida da irmã Vera. Um abraço, minha querida, Deus abençoe. Irmão Josué, um abraço, meu irmão. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência na sua vida um momento de paz, de alegria e de prosperidade. Nós vamos meditar na palavra que está em Lucas, capítulo 1, versículos do 17, 71, 72, 73, do 71 ao 76, em nome de Jesus. Irmã Márcia, faça a leitura do 17 e do 71 ao 76, por favor. E irá diante dele no espírito e virtude
de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Maninha, irmã, faça a leitura do 17, por favor. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Tem 3 pontos nesse versículo que é interessante que a gente enfatize. Ele irá na virtude de Elias, converterá os pais aos filhos e ele, na realidade, é o do converterá os pais ao filho e a chamar a atenção para a prudência dos justos. Às vezes, meus queridos, nós queremos que as pessoas tenham tudo isso num instante só. Este homem, Jesus Cristo se referiu a ele como nascido de mulher. Ninguém é maior do que João. Para nós poder compreendermos esse momento em que nós estamos recebendo esta palavra, eu quero enfatizar uma situação muito interessante. Jesus Cristo, quando se referiu a João, ele deu o tom daquilo que nós tínhamos visto sobre João. E a Bíblia, ela nos dá indícios de que João, por ser 6 meses mais velho do que Jesus Cristo, ele começou o ministério mais cedo. E um outro detalhe interessante, quando João começou o ministério, o pai de João ainda era vivo, né? E quando Jesus Cristo começou o seu ministério, José, pai de Jesus Cristo, já não estava mais com ele. Nós, às vezes, queremos algumas situações, meus queridos. Nós vamos ter 2 perguntas que não quer calar. A pergunta que não quer calar nessa primeira parte, nesse primeiro versículo, é: qual é o seu posicionamento diante do seu pai aqui terreno? Como assim, apóstolo? Qual é o seu posicionamento? Porque nós estamos no Café com Jesus
Café com Jesus, ele tem uma pegada diferente. Ele tem uma pegada que nos dá direção, conforto e consolo. Por quê? Porque nós vamos sempre enfatizar onde, quando e como Jesus pregou. Mas o senhor está falando de João. Sim, João foi quem abriu o caminho. Por isso que eu chamo João de o trator de esteira da Bíblia, porque ele vai aplanar os caminhos para que o Cristo venha e traga uma palavra de restauração àquelas pessoas que estavam vivendo naquele tempo. Toda vez que nós formos falar sobre Jesus Cristo e tiver uma outra pessoa, nós vamos parafraseando, andando na vida de um e na vida do outro. Olha só que coisa interessante, nós já falamos um pouco sobre o nascimento de João, o nascimento de Jesus Cristo, e agora nós estamos falando no ministério de João, ali até chegar em Jesus Cristo. Apóstolo, mas o senhor está falando de João criança, sim. Nós estamos falando e mostrando que Jesus Cristo falou desse homem. Por quê? Porque eles andaram juntos apenas 2 meses. Quando começou o ministério de Jesus Cristo, ele foi batizado por João e em seguida João foi decapitado. Então eles viviam na mesma época, mas eles não interagiram. E isso é importante que a gente enfatize para que fique evidenciado que João é precursor, é aquele que abriu o caminho para Jesus Cristo andar. Irmã Márcia, leia o versículo 17 completo e o versículo 71, por favor. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem. Amém, apóstolo? Amém. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão daqueles que nos aborrecem. Diz alguma coisa para você nos dias de hoje? Mostra alguma coisa que pode fazer uma diferença? Sim. Ali estava se referindo a João. Está falando da vida de João, mostrando, apontando para Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar, meus queridos irmãos, que em todo tempo a Bíblia, de Apocalipse a Gênesis, ela mostra, ela aponta, ela indica para Jesus Cristo, para aquilo para o qual ele nasceu, para nos redimir dos nossos pecados, lá naquela cruz. Muitas vezes, meus queridos, nós temos a oportunidade. Apóstolo, por que o senhor fala tanto de oportunidade? Porque, meus irmãos, meus queridos irmãos, Jesus Cristo é um Deus de oportunidade. Veja bem que ele dá uma resposta que ele diz que não veio para abolir, para tirar a lei. Não, ele veio para cumprir.
para nos dar oportunidade. A oportunidade que nós recebemos através do Espírito Santo por Jesus Cristo, meus queridos, ela faz a diferença na nossa vida. E João, naquele instante, não é diferente. Olha só, João, aproximadamente com a idade de entre 15 e 18 anos, apareceu no deserto da Judéia. Pregando um batismo de arrependimento, para arrependimento. E a palavra de João era dura. A palavra dele é: arrependei-vos, raça de víboras, porque estão tentando fugir da ira vindoura. Às vezes nós podemos pensar que a ira vindoura era Jesus Cristo, e não é. Pelo contrário, ele veio com amor. Jesus Cristo, se referindo a João: vocês tinham um que não bebia vinho e nem bebida forte, e diziam: esse tem demônio. E o Filho do Homem vem bebendo, comendo, e vocês dizem: aí está um glutão, comilão. Jesus Cristo, meus queridos, apontou ao chamado de Nazireu de João. João era nazireu. Ele veio, e a indicação para os pais é que ele não beberá bebida forte, ele não beberá vinho, ele não cortará o cabelo, navalha nenhuma passará nos seus cabelos. Então ele era nazireu. O que é que significa isso? Separado desde o ventre materno. Aí nós vemos as pessoas dizerem: você foi separado desde o ventre. Não foi, não. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Quando você tem o livre-arbítrio, João não tinha livre-arbítrio. Não tinha. Ele era nazireu, ele foi separado desde o ventre materno para aquela função para a qual ele foi criado, ele foi chamado. Assim como... Amém, glória a Deus. Assim como João, como Jesus Cristo, como Sansão. Então nós precisamos relembrar isso, meus queridos. Relembrar o chamado desse homem, aquilo para o qual ele foi chamado. Irmã Márcia, por favor, o versículo 71 ao 73. Aliás, 72 e 73. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo conselho e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Até quanto? Até o 73 mesmo. Obrigado. Amém. 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 Glória a Deus. Olha só o juramento que jurou aos nossos pais. Nós precisamos lembrar de alguns detalhes do juramento que foi feito a Abraão. E daquilo que nós estamos hoje vivendo em tempos de comprometimento, mas por parte de alguns,
falta de entendimento. Apóstolo, nem todo mundo entende as coisas da mesma forma. Sim, a Bíblia, meus queridos, ela não precisa de interpretação, ela é literal. Quando ela diz uma coisa, ela fala sempre no sentido literal. É o que está escrito. Às vezes as pessoas dizem, a Bíblia está falando de morte, mas não é bem morte, é uma morte assim, para você mortificar a sua carne. Esta semana, uma pessoa chegou para mim com uma situação dessas, eu ouvi, a pessoa pontuou muitas coisas ali, mas sempre ficava martelando na minha cabeça, mas não é que essa morte não é a morte, porque na Bíblia ela só se refere a duas mortes, a morte física ou espiritual. Se morreu espiritualmente, não tem salvação. Se morreu fisicamente, morreu em Cristo, está salvo. Aí eu parei e perguntei, é um apóstolo que está morando fora do Brasil. Eu disse, não vamos expor o nome, apóstolo, o senhor, o tique e o teco hoje estão meio difíceis. Ele tentou remendar, eu fui pontuar para ele essa situação de que só tem dois tipos de morte na Bíblia, física ou espiritual. Porque se você mortificar a carne, é você deixar o espírito prevalecer, o espírito ganhar a disputa dentro do seu corpo. Ou o corpo ganha, ou o espírito. E este homem tomou um susto quando eu falei isso para ele. E ele parou e me perguntou uma pergunta simples. Disse, o senhor conseguiu compreender o que eu falei? Eu disse, não. Ele disse, não, tranquilo. Nós vamos conversar sobre outras coisas. Por que eu estou trazendo isso aqui, meus queridos? Há entendimentos, pessoas tentando interpretar a Bíblia, colocar em Jesus Cristo coisas que Deus não disse e que Ele não mandou escrever na Bíblia. A interpretação da Bíblia não existe, meus queridos. Ela tem que ser literal. Por isso que nós pregamos versículo a versículo um texto para que haja um entendimento. Aqui, se a gente fosse fazer a exegese desse texto, seria um versículo só o suficiente. Mas nós estamos andando na Bíblia para que você tenha conhecimento, para que você tenha entendimento, para que você busque o Espírito Santo, para que Ele traga para você um momento de satisfação, de alegria, de paz e de longanimidade. Irmã Márcia, leia o 72, só ele, sozinho, por favor. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo conselho. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Para manifestar misericórdia aos nossos pais. Isso é judeu falando. Não é brasileiro, é judeu falando. Ele está falando para os judeus. Por quê? Porque ele já tinha sido
predito o que aconteceria. Os profetas já tinham sido mortos pelos judeus. Então é nisso que esse versículo fala, para que a gente possa compreender esse momento. Irmã Márcia, o 73 e 74. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Amém, apóstolo? Amém. Olha só que coisa interessante. Do juramento que jurou a nosso pai Abraão, né? Que nós, hoje, pela adoção de filhos, podemos chamar Abraão de pai. E diante desta situação, meus queridos, nós tínhamos na época de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, nós tínhamos judeus que saíam pelo mundo judaizando, convertendo as pessoas ao judaísmo, que Jesus Cristo já tinha cumprido todo o trâmite, vamos colocar assim, é uma palavra diferente, mas tudo aquilo que Jesus Cristo precisava cumprir como Messias, ele já tinha cumprido. E nós temos até hoje, aqui na nossa cidade, inclusive, nós temos judeus, judaizantes, aquelas pessoas que querem converter pessoas ao judaísmo. Na semana atrasada, nós tivemos uma festa e nós fomos convidados e fomos ali. Quando chegamos lá, tinha um rabino judeu. Eu digo, rapaz, esse cara está meio deslocado aqui, porque ele com a barba bem grande, aquela roupa preta, chapeuzinho preto na cabeça e terno preto, todo de preto, e com a voz um pouquinho enrolada. Eu comecei a olhar para aquela pessoa, eu digo, eu conheço esse companheiro. Fui lá perto dele, por ali assim e tal. Quando ele falou, eu reconheci. É uma pessoa aqui de Araguaína. Ele não é judeu coisa nenhuma, se vestindo como judeu, falando como judeu, e só faltou os filactérios na testa. E ele olhou para mim, apóstolo, como o senhor está? E eu olhei, tá bom, tá tranquilo. Se eu soubesse que o senhor estava aqui, eu tinha conversado com o senhor antes e tal. Eu não entendi nada, aquele cara daquela forma. Era um homem que se converteu a Jesus, ao judaísmo, né? Era crente em Cristo Jesus, se converteu ao judaísmo. Tem 5 anos. Então, meus queridos, o judeu judaizante, ele tem trazido esta situação. Apóstolo, por que o senhor está falando de judeu judaizante em relação a João? É porque hoje nós temos os batistas que dizem que são o precursor deles é João. E não é mentira. Quando nós vamos buscar a raiz dessa denominação, não é de João, porque João fez discípulos. Quem era discípulo de João, apóstolo? O primeiro mártir da igreja depois da morte de Jesus Cristo.
Deixa eu ver aqui o nome dele. Está lá em Atos capítulo 7. Ele foi morto no iniciozinho do capítulo 8. E então aquele homem foi o primeiro mártir. Não existe ninguém que morreu por essa situação. E João, nós vamos ter a oportunidade de falar nele ainda em Marcos, em Mateus, que são outras formas de ver João. E nós temos a oportunidade, meus queridos, de falarmos desse homem que, nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele. E por causa de uma prostituta, cortaram a cabeça desse homem. Irmã Márcia, o 75 e o 76, por favor. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Esse versículo 75 e 76, eles são emblemáticos na vida de João. Daí até o 80, que são 80 versículos nesse capítulo 1 de Lucas, ele vai dizer muita coisa sobre João. Mas nós queremos nos ater a ele ir à frente de Jesus Cristo. Ele nos dá a oportunidade e nós hoje, a segunda pergunta que não quer calar do Jesus na Rua, do Diário da Fé, é essa: você tem tomado posição nas linhas de frente para ir à frente de Jesus Cristo? Sim, porque um homem há aproximadamente 2000 anos saiu à frente de Jesus Cristo. E você, detalhe, João não conhecia Jesus Cristo pessoalmente, fisicamente. Você já teve esse encontro com Jesus Cristo? Você tem tomado posição para ir adiante dele, levando a palavra dele? Sim, porque ele vivificou o seu espírito se você é convertido a Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Você tem a oportunidade de ir. Para que, apóstolo? Para que você seja contado como aquele que leva a palavra. É preciso, meus queridos, que você se lembre de que daquilo para o qual você foi chamado, nós temos que entender, compreender e, acima de tudo, nos posicionar de maneira ética e coerente diante de Deus, para que você possa receber do Pai toda a direção através do Espírito Santo. Meus queridos, eu quero agradecer nesse momento a oportunidade que
vocês estão nos dando de entrar nos lares de vocês acessarem através do YouTube, do Jesus na Rua, da fanpage, daquilo que a irmã Márcia já falou. E eu quero convocar a vocês para que você adote uma escola bíblica para a vida Rehobote, levando ela para a sua cidade. Ligue nos telefones aqui do Jesus na Rua para você dizer: apóstolo, nós queremos fazer aqui a escola bíblica, nós queremos adotar uma rádio e você pode nos ajudar doando quantias simbólicas de R$ 35,00 para ajudar na escola bíblica para a vida Rehobote e R$ 50,00 para você ajudar na manutenção das rádios. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Senhor, de paz, de alegria, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, ao louvor da gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos receber a direção vinda do Espírito Santo, do Pai, através do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós possamos, neste dia que se chama hoje, nos converter ao Pai, nos converter ao Filho e nos converter ao Espírito Santo, para que possamos ser usados e ousados na palavra de Deus. Amém, meus queridos? Muito obrigado. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus nos dê a direção, o conforto e o consolo para o dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmã Márcia? Amém. Glória a Deus.